Veja, eu tenho a impressão que 1974 foi um marco importante no primeiro sinal de perda de base social da ditadura, ou pelo menos de não anestesia da população. Porque de 68 a 74 implantou-se uma ditadura violenta, desmantelou todas as forças ilegais de oposição e a partir daquele momento também uma economia, um milagre econômico, não é? Economia crescendo quase 10% ao ano, que isso, do ponto de vista social, é emprego demais, todo mundo empregado. Então, essa anestesia foi até 74, e aqui nesse meio, as únicas forças que conseguiam, de alguma forma, denunciar ou resistir eram segmentos da igreja, uma parte que conseguia formas legais nos partidos tradicionais, principalmente o MDB, e aí em 74 teve aquela eleição que o governo perdeu a maioria no Senado, né? Se não me engano, perdeu a maioria no Senado. O Senado foi, o MDB ganhou o Senado. A minha impressão é que ali é um marco que começa o desbilingue, digamos assim, da ditadura. A ditadura foi se desmontando, né? Ou perdendo força. Ainda tem parte do governo Geisel, com a longa com a marcha forçada, e a proposta já de anistia, de abertura, e depois começam os movimentos sociais. O movimento pela anistia exerceu um papel muito importante, a igreja, e uma articulação aí em torno dos segmentos mais avançados dentro do MDB, e aí a gente tem que prestar homenagem aos autênticos do MDB, que exerceram um papel muito importante de resistência, de denúncia, principalmente com os pernambucanos, né? Fernando Lira, Cristina Tavares, Jara Vasconcelos, Roberto Freire. Esses quatro, pelo menos, Marcos Freire também, mas foram pessoas centrais nesse movimento que, a meu ver, preparou a derrocada, ou como é a expressão que você disse que... A derrota. A desbilinguindo mesmo, a ditadura que terminou levando a anistia em 1979. Enfim. E 82, aquela célebre eleição da volta de Brizola, de Arraes, Gregório. E aí, o sistema partidário, que era aquele bipartidarismo estruturado, permitido pelo governo autoritário, ele, no final desse período, já no começo da transição, com uma estratégia lá do Golbery e de outros, cria o multipartidarismo, que era uma ação evidentemente, era uma ação no sentido da democracia, mas também uma ação no sentido de dividir para poder continuar dominando. Como é que vocês veem essa fase, dessa transição da democracia? Veja, eu acho que o primeiro dado a ser retido é esse de que a ditadura não foi derrubada. Isso talvez esteja na origem ou na identificação de todos os males posteriores que viemos a viver em relação à nossa democracia e às debilidades da democracia que temos implantado até hoje. É evidente que nós temos uma democracia política plena, ninguém vai dizer aqui que está com restrições de liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, essa coisa e tal, mas nós temos muito ainda a pelejar pelo aperfeiçoamento dessa, mesmo no plano político. Temos uma democracia plena, mas ainda precisando de muito aprofundamento. Essa transição foi uma transição concedida? Eu acho que foi uma eleição, foi uma superação da ditadura. Nós não derrubamos a ditadura. Mas superamos a partir de dessa expressão de consentida. Eu acho que foi conquistada. Consentida não. Sim. Foi conquistada, sim, mas foi conquistada à base de concessões que talvez não devessem ter sido feitas. A própria anistia, na forma como ela foi concebida naquele período ali, ela hoje causa um mal maior do que... É evidente que naquela hora tínhamos que ser a favor dela, porque ela trouxe para cá os exilados, ela trouxe para cá isso, né? Mas o contexto geral da lei é um contexto abominável, porque a lei ela é excludente, ela é restrita, ela não foi nada de ampla, geral e restrita, ela só passou a ser ampla, geral e restrita para a cabeça dos militares e agora na cabeça daqueles que querem estender aos torturadores, sequestradores, estupradores, o benefício da anistia. Ela foi uma anistia parcial,
não foi fruto de um acordo na decisão, na acepção do cara que estava lá, e era um autêntico também, que merece todas as nossas homenagens, que era o deputado Fernando Coelho, era vice-líder do MDB, participou de todas as articulações em torno daquele dia histórico lá da votação no Congresso, e ele diz repetidamente, então, não houve acordo, houve uma imposição goela abaixo do Congresso, um Congresso que ainda tinha um Senado biônico, com um terço de senadores biônicos, e que assim mesmo ganhou o projeto que foi votado, que foi o único a ser votado, porque o projeto da sociedade não foi colocado em votação, o projeto que foi votado ganhou por 4 irrisórios votos. Então foi uma anistia possível naquele momento. Anistia possível naquele momento, mas que deixou muito, não promoveu a pacificação do país, como se tenta dizer algumas vezes, eu discordo dessa visão. A pacificação do país só veio, de fato, depois de uma grande luta pelas diretas, depois das eleições de 82 e depois de muita bomba jogada nas bancas de revista, depois da morte de Dona Lida Monteiro. Um ano depois da anistia, os golpistas comemoraram o dia, para mostrar, inclusive, poder e força, comemoraram matando a secretária, que não era para matar a secretária, era para matar o Sepúlveda Pertence, que era o presidente da ordem. A carta era encomendada a ele. Era dirigida a ele. Foi qual ano? Foi em 83, exatamente, culminou com o Rio Centro, que hoje, pelas investigações feitas na Comissão da Verdade, fica evidente que foi um conluio todo dentro do governo. Os caras que eram o dirigente do DOI-CODE, quer dizer, foi uma coisa consentida dentro do governo. O brilhante Ustra, que era soube da ação uma hora antes. Então, quer dizer, uma hora antes, o cara que era o presidente do DOI-CODE, lá que era o comandante do DOI-CODE lá no Rio de Janeiro, também... Newton Cruz, exatamente, não foi brilhante Ustra, Newton Cruz. Então, quer dizer, houve todo um período de 6 anos que não significou pacificação do país, não. A anistia foi uma anistia nos moldes possíveis, eu concordo aí, tudo bem, ninguém ia ser contra, porque ela permitiu a vinda dos exilados, permitiu a libertação. Eu saí da prisão 3 meses depois da anistia, e saí ainda sob o efeito da liberdade condicional. Tive que passar 2 anos ainda prestando conta da minha vidinha, lá na autoria militar. Toda vez que eu queria viajar, tinha que ir lá assinar um negócio. Eu não ia não, mas tinha que ir. Carlos Alberto Soares passou 6 anos, de 79 a 85. Nós só fomos anistiados realmente em 85, com a emenda constitucional sancionada pelo presidente José Sarney na época, e por esforço e articulação do grande ministro da Justiça, Fernando Lira, que era deputado... De 85 a 88, a questão da Constituinte, não era o momento para aprofundar essa anistia e rever essas questões? Não acha que houve talvez um comodismo da parte das forças progressistas? Porque eu vejo, como esse depoimento desse coronel que veio da semana passada, que eu faço questão de não saber o nome, ele veio e matou quantas pessoas foi necessário, detalhou como cortava os dedos, arrancava, estipava, e não acontece nada com um cara desse por conta de uma lei de anistia? Veja que eu comecei falando de 72. Eu acho que é um processo que começa aí e vai até a Constituinte. E é um processo, evidentemente, que ele vai tendo ganhos e perdas. É um processo de jogo de negociação e de pressão. Eu só não acho que a gente possa contar, foi concedido, a anistia foi concedida, a democracia foi concedida. Foi muita luta, inclusive muita morte, sofrimento, etc. E tal. Então foi conquista. O movimento da anistia foi um movimento fraco. O movimento das diretas já foi um movimento... Aí sim, àquela altura, os militares perceberam que estavam isolados, que tinha acabado. Ali naquele momento acabou. Então o que eles... Provavelmente os estrategistas, o que a gente faz para sair dessa sem ser, sei lá, esmagado? Então foi conquista, e hoje a gente tem uma democracia. Eu acho que o que é fundamental hoje é pensar que tortura é um crime contra a humanidade. E aí não é objeto de perdão. Então eles podem ser, devem ser condenados,
por esse crime, Mas ontem, que não tem Marcelo, a ver com a política, um crime Ontem o contra a debate, Marcelo humanidade. Santa Cruz fala de uma avaliação do Supremo que segue nessa direção. Não, a anistia, veja bem, a lei da anistia só passou a ser realmente um empecilho real e um dispositivo legal que diz que ela foi ampla, geral e restrita e que deve ser estendida aos torturadores na trágica e fatídica tarde de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal deu força de lei ao dispositivo Isso da é anistia. objeto do artigo seu na revista Será. Até então ela era apenas uma discussão. Claro, os elementos mais conservadores e da direita que estavam perdendo o terreno progressivo com as vitórias políticas que as forças democráticas foram obtendo, insistiam em dizer que tinha havido anistia. Mas a anistia, de fato, na lei que está lá, não há nenhum dispositivo que... A única palavra que foi mal interpretada, foi capciosamente interpretada, é a expressão anexo. O artigo 1º, conexo. O artigo 1º da anistia diz assim: estão anistiados os crimes políticos e conexos cometidos a partir de 61 até 79, quando era a data da coisa. A expressão conexo foi colocada lá, claro que por má intenção, claro que por má fé, claro que porque eles tinham, na época inclusive quando a anistia, é o que Fernando Coelho coloca, eles não tinham dúvida nenhuma de que eles estavam no domínio da situação, eles não tinham preocupação em beneficiar os torturadores, porque eles achavam que eles não seriam atingidos. Aí botaram o conexo lá para vingar, porque também se botassem anistiados os torturadores, eles sabiam que mesmo no Congresso ainda mutilado, não passaria. Então botaram a expressão conexo, que não tem na doutrina jurídica esse significado. O conexo é o crime que se comete para fazer um crime maior. Um exemplo concreto, você vai fazer, por exemplo, Zé Disseu voltou para o Brasil, tirou carteira falsa, tirou isso, tirou aquilo, porque era um cara perseguido. Esses crimes que ele cometeu são crimes conexos para o crime maior que ele estava de subversão do regime, de organização política e tal. Essa era a significação que havia na doutrina. Então, aí se tentou dar capciosamente a expressão conexo à coisa da extensão da anistia. Ela só passou a ser realmente ampla, geral e restrita, atingindo os torturadores, por essa decisão do STF, que está em processo de discussão, provavelmente vai ser modificada, e é uma esperança que a gente tem, porque a composição do tribunal já mudou. O presidente atual já disse em entrevista, insinuou em entrevista, que se estivesse presente no dia, teria votado diferente, quer dizer, votava pela não extensão. E o procurador-geral atual já deu uma declaração clara, límpida, de que é a favor da não extensão, e o Congresso e o Supremo mudou a composição de 4 ministros. Então, é possível